Seja bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós começaremos, as regravações do estudo das bem-aventuranças. Então, eles foram feitos no início do site, mas nós estamos refazendo esses estudos com algumas melhorias de áudio e de conteúdo. Então, hoje nós abordaremos de forma bem sucinta o que são as bem-aventuranças, o que significa a bem-aventurança, o que as pessoas pensam sobre essa passagem, o que Jesus quis dizer, quais as diferenças entre os evangelhos sobre a bem-aventurança. Então, nós aqui abordaremos o trecho em Lucas, no capítulo 6, e o trecho de Mateus, no capítulo 5, fazendo uma breve comparação. Nos próximos estudos, nós basearemos no Evangelho de Mateus. Nós explicaremos as diferenças entre eles. Alguns estudiosos dizem que essa parte do Evangelho, as bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha, que é a mesma passagem, como sendo o cerne, como sendo o coração do Evangelho, pela grande quantidade de ensinamentos que nos traz. Mahatma Gandhi, um líder espiritual hindu, ele dizia que se toda a literatura do Ocidente se perdesse e restasse apenas esse trecho do Evangelho, o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Gandhi apreciava essa parte do Evangelho devido à beleza, devido ao grande conteúdo que ela nos traz. Nós perceberemos com os estudos que o Sermão da Montanha ou as Bem-aventuranças, Jesus nos traz um roteiro para que nós possamos alcançar a felicidade verdadeira. Então, bem-aventurança, o que significa? Bem-aventurança significa felicidade. Aqueles que estarão em paz, estarão saciados, estarão preenchidos, terão a felicidade interior. E aí a primeira coisa que nós precisamos distinguir entre a felicidade e a alegria. Existe uma diferença muito grande entre as duas. A alegria, ela está associada a estímulos externos, enquanto que a felicidade não. A felicidade, ela é um estado de espírito. Então aqui Jesus vem falar sobre como buscarmos a verdadeira felicidade, a felicidade interior, aquele estado de espírito, e não a alegria que é o momento que eu estou feliz, alegre, contente por alguma coisa. Por exemplo, nós ganhamos um objeto, um carro, uma casa ou uma roupa. Nós, naquele momento, estamos alegres, porque aquele material, aquele estímulo material me traz essa alegria. Só que essa alegria ela é condicionada a esse objeto. A felicidade já está relacionada com o ser. Eu sou feliz, Enquanto que na alegria eu estou alegre, enquanto eu tenho aquele estímulo externo. Por isso que muitas vezes em nosso dia nós estamos alegres, depois estamos tristes, ao longo do dia, dependendo do que acontece em nosso dia, mas quando somos felizes, nós temos esse estado de espírito independente das situações externas. E é exatamente esse o roteiro que Jesus vem nos trazer. Quais são as virtudes que nós precisamos desenvolver para que possamos ser felizes e não apenas estar alegres? Então essa é a grande diferença entre essa alegria momentânea ou essa alegria condicionada, que muitas vezes chamamos de felicidade também, mas não é uma felicidade duradoura, uma felicidade verdadeira, e a bem-aventurança ou aquela felicidade que está relacionada com o nosso estado de espírito, que independe das condições exteriores. Então aqui são os dois trechos do Evangelho, um de Lucas e o outro de Mateus, que vão tratar sobre isso. Assim como
qualquer pessoa que vá narrar uma história, ela narre dependendo das suas experiências, ela narre aquela mesma história dependendo das suas crenças. Aqui existiu uma grande diferença entre a narração de Lucas e a narração de Mateus, o que é claro que mostra que eles tinham pontos de vista diferentes, entendimento diferente de determinados fatos, assim como acontece a qualquer um de nós quando vamos recontar uma história, nós colocamos uma série de fatores que são da nossa individualidade, o que diferenciou a visão de Lucas sobre essa passagem da de Mateus. Em Lucas, lembrando que ele era um médico, ele trabalha as questões do mundo do campo material, né? Então ele fala muito sobre curas. Então o médico, é claro, ele trabalhava buscando a cura, então aqui ele vai interpretar essa passagem desse ponto. As pessoas procuravam Jesus para o ouvir, para serem curadas das suas enfermidades. Os atormentados também eram curados. Então, assim, é uma visão dentro das suas experiências. E aí, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele fala de condições externas. Então ele fala, olha, bem-aventurados os pobres. Mas aqui dá a entender, é diferente dos pobres em espírito, né? Nós veremos esse contexto que Mateus está nos dizendo, que aqui ele está se referindo à humildade. Então ele fala dos pobres, ele fala daqueles que têm fome, daqueles que choram. Então é uma interpretação que considera situações externas para a bem-aventurança ou para a felicidade. E aqui no início ele fala que Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, né? Então é uma interpretação com um pouco menos de espiritualização e mais falando do contexto material. Já Mateus, ele começa falando que Jesus subiu, ele elevou-se, né? Ele está falando das questões do espírito, das questões espirituais. E Mateus, quando ele vai falar das bem-aventuranças, ele trabalha com questões do espírito. Então ele vai trazer virtudes que nos trarão a felicidade duradoura ou a felicidade verdadeira ou simplesmente a bem-aventurança. Então ele fala dos humildes, né, que são os pobres de espírito, dos que sabem passar pelas dificuldades, sabem sofrer, dos aflitos. Fala daqueles que são mansos, falam dos que buscam a justiça ou se tornarem justos. Ele vem falar daqueles que são misericordiosos, dos que são puros de coração, dos que são pacificadores. Todas virtudes, todas são atributos inerentes do ser. São atributos que o ser possui e não condições externas. Porque se nós buscarmos uma interpretação apenas de Lucas, nós entenderemos que nós precisamos ser pobres para poder dar o reino dos céus, ou ter fome para poder ser farto, né? Então aqui ele coloca em condições materiais, mas nós abordaremos com mais detalhes a interpretação de Mateus, que nos coloca as virtudes. Então aqui é um resumo da passagem, considerando Mateus, né? Pobres em espírito, porque herdarão o reino dos céus. Então cada uma das virtudes que vocês poderão acompanhar os vídeos aqui no site, cada uma delas é um vídeo, existe uma recompensa ou existe uma reação daquela virtude que nós conquistamos. Então, com Mateus, nós vamos entender que o Sermão da Montanha é como se fosse uma escada. E a cada degrau nós buscaremos uma nova virtude, que lógico vai resultar em novos comportamentos, em novos resultados. E a cada virtude que nós vamos buscando, nós vamos nos aproximando dessa felicidade verdadeira. E no momento em que tivermos todas essas virtudes, nós começaremos a perceber a Deus,
seremos considerados filhos de Deus e teremos então a bem-aventurança. Então, é um dos trechos mais importantes ou o mais importante do Evangelho e que vale a pena nós entendermos, estudarmos e iniciarmos esse roteiro que Jesus nos coloca como sendo o caminho para a felicidade verdadeira e que nós aqui no planeta Terra devemos buscar, devemos conquistar essas virtudes para que possamos nos tornar felizes verdadeiramente. Obrigado a todos e bons estudos.